Olá! Então agora nós estamos chegando na sintaxe. Já passamos pelo léxico, vocabulário e ortografia, fonética e fonologia, morfologia e agora chegamos na sintaxe. E é a sintaxe, para que ela serve? Muito bem. Você deve ter percebido que nós estamos indo da microestrutura para a macro. Aqui na sintaxe, o campo de estudos que já olha para contextos um pouco maior do que a morfologia, que olha para a palavra, do que a fonética e fonologia, que olha para os sons e como eles se combinam ou não. Aqui na sintaxe, a gente já vai perceber a estrutura textual. E qual seria a base da estrutura textual, não é verdade? Vamos então olhar um pouquinho para isso, para entender que quando eu consigo observar a estrutura do texto, e sendo falante da língua, eu sei que algumas estruturas são possíveis e outras não, e para isso você não precisa nem ter ido para a escola, porque uma criança, quando aprende a falar, ela já consegue entender qual é a estrutura da nossa língua, porque ela foi introjetando o input, como a gente fala, né? Ela já foi introjetando aquilo ouvindo as pessoas ao seu redor. Então, todos nós aqui temos uma estrutura linguística que a gente sabe que, muitas vezes, quando estamos aprendendo ali a falar, nós sabemos que algumas coisas nós não vamos mudar, porque faz parte já dessa gramática internalizada que nós temos. Bom, a gente vai falar sobre frase, oração, período, a ordem dessa estrutura, a pontuação e a sintaxe, que é muito importante, eu coloquei a pontuação aqui porque existe todo um contexto estruturante que a pontuação faz parte, mas quando a gente chegar lá, a gente vai conversar sobre isso. E é uma frase. Todo mundo sabe o que é uma frase, mais ou menos consciente ou inconscientemente, né? Quando a gente pensa aqui na sintaxe, é muito interessante que, claro, ela tá na nossa fala o tempo todo, essa estrutura, como eu mencionei, mas quando a gente vai para a escrita, principalmente na escrita formal, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Então, assim, o que que é o conceito de frase? Porque a frase, ela pode abranger tanto aquelas estruturas mais simples, quanto estruturas complexas, porque dependendo da pessoa que está emitindo a frase, do contexto que ela está emitindo, essa frase vai variar bastante. Mas você provavelmente deve lembrar que na escola, para ser considerada uma frase, ela deve possuir um sentido completo. Como assim? Ora, essa frase, ela deve ser completa por si só. Então, muitas vezes, uma frase pode ser formada por apenas uma palavra, como oi. Ou então, né, a gente tem aqui a frase nominal, que ela não possui verbo. E a frase verbal, obviamente, tem um verbo ali, que é como esse exemplo. Olá, como você está? Perceba que a frase que possui sentido completo, muitas vezes a gente coloca, dependendo ali de um contexto de um discurso direto, a gente vai preencher com sim, não, talvez, certo? E essa palavra fora do contexto, ela fica meio sem sentido, entende? Então aqui é importante a gente entender que a frase ela vai ter esse sentido completo dentro daquele contexto, obviamente. E um ponto muito importante é que a gente chama tudo mais ou menos de frase, tanto né, a oração quanto o período. Mas dependendo, justamente nesse ponto principal, de que ela deve possuir um sentido completo. E aí aqui a gente já vai entender o porquê. Porque dependendo do tipo de oração, ela não tem sentido completo. E aí ela não pode ser considerada como frase, ok? Então, toda frase, ela pode ser uma oração, mas nem toda oração pode ser uma frase, porque se ela não possuir sentido completo, ela não é caracterizada como frase. Oração, ora, ora, ora. A oração aqui, na verdade, ela é um conjunto de palavras que possui obrigatoriamente um verbo. Lembra que a gente fala que existem
algumas palavras que são essenciais dentro de um contexto. Então, aqui no caso, o verbo, ele vai caracterizar que aquela frase, né, aquela escrita é uma oração. E aí, aqui a gente tem alguns tipos de oração, mas preste atenção. Aqui é interessante você entender o conceito, porque isso aqui vai se desdobrar em palavrões gigantescos que certamente você deve morrer de medo quando vai chegar lá nas orações subordinadas, substantiva, adjetiva, sabe? Toda aquela coisa assim, meu Deus. Calma. O importante é você entender essa estrutura básica, né? Por que que ela é considerada uma oração absoluta? Por que que ela é considerada uma oração coordenada? E por que que ela é considerada uma oração subordinada? Vamos dar uma olhadinha? Oração absoluta, pega a palavra aqui, né? Pega a visão, como a gente fala. Ó, absoluta. Ela tem, na verdade, aqui um sentido completo. Ela não depende de outras orações. Ela não vai estabelecer relações diretas no sentido para depender de outras orações. Então, aqui, quando temos uma frase, aqui sim, essa oração ela é uma frase, por quê? Porque ela tem um sentido absoluto. Por exemplo, eu me amo. Completinho. Não, claro que quando a gente for escrever um parágrafo ou um período maior, a gente vai relacionar uma oração com a outra, porque esse encadeamento, ele é necessário, certo? Mas aqui eu pego ela sozinha e eu consigo entender ela, não preciso de outros desdobramentos nem outras explicações. Por isso que ela é considerada uma oração absoluta, ok? Oração coordenada. Bom, a oração coordenada de coordenação, ela está ordenando junto ali, esse co de cooperação, né? Ela vai aparecer no mesmo período que outra oração, só que ela pode ser entendida de uma forma independente e isolada. Então, é interessante que a gente olhe, ó, qual que é a característica aqui? Nesse contexto, tanto as orações coordenadas quanto as subordinadas, elas vão possuir mais de um verbo, porque aí elas estão dialogando uma com as outras. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente pega uma oração aqui de o sol brilhava forte, o céu estava azul, as crianças brincavam na praia. Perceba que existe uma descrição aqui, talvez, de um dia ensolarado, certo? Aqui a gente tem quantos verbos? Brilhava, estava, brincavam. Então, aqui a gente tem três orações, mas elas estão no mesmo período. E a gente já vai entender, porque o que caracteriza um período, né, é que ele vai ter aqui uma letra maiúscula para iniciar e um ponto, uma pontuação de finalização, como eu costumo dizer, que pode ser um ponto final, pode ser uma exclamação, pode até ser uma interrogação ou reticências. Então, aqui, ó, quando você for entender as orações coordenadas e subordinadas, elas sempre estão no mesmo período daquela frase, digamos assim, para facilitar o contexto. E aqui você vai perceber que existem possibilidades de você fazer exercícios para entender um pouquinho mais sobre isso, dentro da norma padrão da língua portuguesa, como eu sempre menciono, caso você queira praticar mais. Perceba que, olha só, é uma oração coordenada porque quando a gente separa cada uma dessas orações, a gente consegue entender o significado delas, não é verdade? O sol brilhava forte. Ok, isso aqui tem sentido completo. O céu estava azul, também tem um sentido completo. As crianças brincavam na praia, também tem um sentido completo. Eu costumo dizer que as orações coordenadas, elas poderiam estar muito bem sozinhas, obrigada, mas elas querem fazer parte, elas estão ali dentro de uma conjunção, né? Elas querem fazer parte daquele contexto, daquele cenário, digamos assim. Então a gente pensa, ok, eu consigo entender que cada uma, né, poderia ser uma oração absoluta. Eu poderia botar um ponto final aqui e ok, conseguiria entender. Mas eu quis colocar elas todas juntas porque existe um objetivo, né, textual por detrás disso. Tá entendendo? Tá me acompanhando? Eu espero que sim, porque agora nós vamos para as orações subordinadas. E aqui é muito interessante porque elas são autoexplicativas, né? Subordinação, o que é subordinado? Dependente de outra. Então, ela vai estar ali no mesmo período, mas ela não é entendida sozinha.
Isso aqui já é legal para você entender quando você está dialogando com o texto, ou mesmo escrevendo o seu texto, quando você for fazer a revisão dele, você precisa dar uma olhadinha nessas orações, porque ela precisa, por exemplo, se você tem uma oração subordinada ali que depende de outra, e muitas vezes na pressa da escrita você esqueceu de complementar, isso aqui que a gente chama daqueles, tá faltando informação no seu texto, essa, né, essa parte aqui não está conversando com outra parte. É bem comum quando a gente está escrevendo, né, na pressa, assim, e eu digo mesmo, se você quer escrever, comece escrevendo, joga suas ideias no papel, mas aí é sempre importante a reescrita, né, a revisão, a releitura, isso é muito importante, e aí você vai ter um material que você vai poder fazer as conferências no teu próprio texto, quando você produzir, e isso é muito legal, porque você vai praticando e vai percebendo, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Então, perceba que você vai ter esse material anexo para te ajudar, ok? Bom, a oração subordinada, aqui no caso, ela não é uma frase porque ela não vai possuir o sentido completo, ok? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ele gritou como um relâmpago soando alto no céu. Nós temos dois verbos. Ele gritou como um relâmpago. Ok. Soando alto no céu. Ó, qual seria a oração principal aqui? Qual a oração que tem sentido? Ele gritou como um relâmpago, certo? Agora, o soando alto no céu, se tivesse apenas essa segunda oração aqui, a gente ia ficar meio que, oi, soando alto no céu, qual é o sentido disso? Qual o contexto? Percebe? Então a gente usa muitas orações subordinadas e orações coordenadas, dependendo dos contextos, e a gente nem se dá conta, mas perceba, agora que você tem, né, você talvez você já tivesse esse conhecimento, mas agora quando você for olhar tanto para a leitura textual quanto para a sua escrita, você vai ver que existem sempre relações entre as partes. E aqui a gente está vendo como elas vão conversando ou não, certo? Bom, chegamos então ao período. Um período, ele é uma frase constituída por pelo menos uma oração. Bom, a gente pode ter os períodos simples e os períodos compostos, né? Vai depender do quê? Da quantidade de verbo que tem ali. Sempre que você ficar na dúvida, procure o verbo. No princípio era o verbo, não é verdade? Olha só, quando você vai olhar um período simples, ele vai ter uma oração. Geralmente é a oração absoluta, né? Eu sou feliz. Onde é que está o verbo aqui? Sou. O amor é eterno. Onde é que está o verbo aqui? É. Certo? Quando a gente vai para o período composto, ele vai ter duas ou mais orações, e aí ele pode ser um período composto por coordenação ou por subordinação, que aí aqui vai entrar aqueles desdobramentos maiores que eu falei para vocês, que vocês podem conferir no material anexo, mas não é algo, é como eu sempre digo, converse com o texto. Se você entender o que que é a coordenação e a subordinação, você já vai estar num caminho muito grande quando você for fazer esse tipo de análise, principalmente quando se pede naqueles contextos mais tradicionais da gramática tradicional, certo? Exemplos de períodos compostos aqui. Eu sou feliz e vivo bem. Temos dois verbos, sou e vivo. Percebe que aqui sou feliz. Ok, dá para entender. Vivo bem, também dá para entender, certo? Aí aqui seria uma oração coordenada. E aí ela é ligada por conjunção aqui, ó. O ezinho está adicionando mais uma ideia, digamos assim. Resumindo, frase, oração e período. São partes textuais que vão estruturar um texto maior, mas dentro dessa microestrutura existe uma correlação entre as partes. Toda vez que você for olhar para fazer uma análise, você precisa entender se as partes estão conversando umas com as outras, se não está faltando informação ali, ok? E aí a gente vai passar agora para entender qual é a estrutura, a ordem dos fatores quando a gente está organizando essa frase para você perceber que é mais simples do que parece. Embora às vezes a gente fique com medão, né, quando a gente vai fazer a escrita de um texto maior, mas a gente já tem aqui na base o essencial para que a gente possa começar a produzir um texto de qualidade. Vamos lá?